Eu quero deixar duas perguntas para você. Por que Pedro, ao invés de pedir a Jesus que acalmasse a tempestade, ele pediu ao Senhor que o permitisse ir ter com ele andando por sobre as águas? E uma segunda pergunta, por que Jesus não acalmou a tempestade? Não teria sido muito mais simples, muito mais fácil? Através desse texto de Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, eu quero deixar essas duas perguntas para nós refletirmos. Mateus 14, 22 diz o seguinte: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Com base nesse versículo 30, por muito tempo, eu sempre questionei a insegurança, a incredulidade de Pedro, dizendo: Pedro era um homem de pouca fé. Por que ele não acreditou em Jesus? Por que ele afundou? Mas aí eu quero te fazer uma pergunta: o que você faria no lugar de Pedro? Se por acaso você estivesse enfrentando uma grande tempestade em alto mar e você estivesse dentro do navio, o que você faria? Você continuaria no navio ou você iria andar sobre as águas? Você iria dar esse passo de ousadia? Eu quero deixar aqui duas perguntas básicas para nós refletirmos acerca desse texto. Por que Pedro, ao invés de virar para Jesus, dizer para Jesus: mestre, se é o Senhor mesmo, acalma essa tempestade? Se o Senhor está mesmo presente em nossas vidas, se o Senhor está nesse negócio, aquieta, tira-nos desse deserto, aquieta esse vento, acaba com essa tempestade. Não é muito mais fácil? Eu acho que, naturalmente, todos nós, quando fazemos as nossas orações, nós não falamos: Senhor, se o Senhor estiver nesse negócio, me ajuda a passar por essa tempestade. Nós vamos dizer para Jesus muito diferente disso. Nós vamos dizer: Senhor, se o Senhor está nesse negócio, acaba com essa tempestade de uma vez. Mas Pedro não. Pedro disse: se é o Senhor mesmo, me mande ter contigo. Eu aprendo algumas coisas com relação a essa atitude de Pedro. Primeiro, por que Pedro pediu a Jesus que ele fosse andar por sobre as águas, também assim como Jesus? Primeiro, é porque o discípulo ele quer fazer o mesmo que o mestre faz. Se Jesus está andando por sobre as águas, eu também posso andar. Se o meu mestre está fazendo isso, eu também posso fazer. Eu quero fazer o mesmo que Jesus faz. Como diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que as nossas atitudes sejam as mesmas de Cristo Jesus. Uma segunda coisa que eu aprendo é que se Jesus está nos permitindo passar por essa tempestade, se Jesus está nos permitindo passar por essa dificuldade, então eu vou passar sem questionar. Eu não vou falar com ele para ele acabar com a tempestade, ele sabe o que está acontecendo. Agora eu vou aproveitar e vou ter uma atitude igual a dele. Já que eu preciso enfrentar essa tempestade, então pelo menos eu vou aprender algo com isso. E uma terceira coisa que eu aprendo com a atitude de Pedro é que as tempestades, elas são bênção para o nosso crescimento. Elas nos ajudam a crescermos, elas nos ajudam a adquirirmos experiência, a adquirirmos intimidade com o Senhor, a estarmos preparados para chegarmos do outro lado, porque na verdade, olha só o que diz o versículo 22, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Jesus estava querendo que os discípulos fossem para o outro lado do lago. Jesus estava querendo que os discípulos eles ultrapassassem aquela fase, que eles fossem para um novo desafio, para um novo encontro, para um novo propósito, para um novo projeto. E se Jesus está nos permitindo passar por essa tempestade, Ele que sabe todas as coisas, Ele que tem a onipresença, a onisciência, a onipotência, Ele vai fazer com que a gente consiga chegar do outro lado. Então nós podemos ir tranquilo.
E aí fica também aquele questionamento. Ora, em meio a uma tempestade, depois de ficar por 3 vigílias lá em cima no monte orando, enquanto os discípulos estavam lá no meio da tempestade. Quando Jesus vem andando, óbvio, qual é a nossa vontade? Acaba logo essa tempestade, já duram 3 vigílias, e na 4ª vigília, diz a palavra, que Jesus veio andando. Na 4ª vigília, Jesus veio ao encontro deles. Então chega, vamos cessar. Mestre, se és tu mesmo, acaba com essa tempestade. Por que Jesus não acabou com a tempestade? Por que Jesus não deu um basta naquilo? Eu aprendo que se faz necessário nós passarmos por algumas tempestades para chegarmos do outro lado. Se faz necessário nós passarmos por algumas lutas, por alguns aprendizados, para que nós possamos enfrentar os desafios que nós vamos encontrar do lado de lá. Tudo o que acontece comigo e com você tem um propósito escrito por Deus. Então, se Deus está nos permitindo passar por alguma luta, por alguma tempestade, algum deserto, algum vendaval que seja, pode ter a plena convicção, meu irmão, minha irmã, o Senhor está no controle e Ele tem um propósito com relação a isso. E quando nós chegarmos do lado de lá, quando nós chegarmos do outro lado do lago, nós vamos compreender por que nós estamos passando por isso. Por que o Senhor está nos permitindo enfrentar essa tempestade? E uma segunda coisa que eu aprendo é que quando nós enfrentamos as tempestades, é que o Senhor, Ele age. Quando nós estamos no meio da tempestade, é que nós vemos o agir de Deus. Olha só, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não foram liberados da fornalha. Eles foram abençoados lá na fornalha. Eles foram protegidos pelo Senhor lá na fornalha. Eles não foram libertos da fornalha, eles foram libertos na fornalha. Assim como os discípulos não foram libertos da tempestade, eles foram libertos na tempestade. Assim também, Jesus passou por um grande deserto, 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Mas ele precisou passar por aquele deserto. Eu compreendo que em todas as tempestades, por mais que seja um momento realmente desagradável para todos nós, mas em todo o tempo o Senhor está presente. E é ali que nós vemos o agir de Deus, é ali que nós vemos a provisão do Senhor, é ali que nós vemos a poderosa mão do Senhor sobre as nossas vidas, é ali que nós vemos o agir de Deus incondicional, é ali que nós vemos o Senhor operando milagres, operando o extraordinário nas nossas vidas. Que possamos compreender, meu amado irmão e irmã, que no meio das tempestades, o Senhor acalmando ou não a tempestade, uma coisa é fato, e Ele está presente. Ele está ali conosco, em todo o tempo. Se Ele não estiver ao longe, intercedendo, lá no monte, orando, intercedendo por nós, Ele está vindo sobre as águas. E creia, em nome de Jesus, eu não sei qual o tempo, que talvez você esteja passando por uma luta, se é que está passando. Pode ser que você já esteja na 4ª vigília da noite. Mas é aí que o Senhor vem. Assim como foram necessários 7 voltas para que as muralhas caíssem, assim como foram necessários 7 mergulhos para que a lepra saísse de Naamã, assim também, às vezes, há necessidade de nós enfrentarmos 3, 4 vigílias de tempestade para que, de repente, o Senhor venha de forma sobrenatural e entra na nossa vida para nos abençoar, para acabar com todas as lutas que nós possamos estar enfrentando. Que Deus possa nos abençoar e eu quero te desafiar a deixar um comentário, se você gostou ou não desse vídeo, se você quer esclarecer alguma dúvida, se você quer deixar quiser saber sobre algum texto bíblico, deixe aí um comentário. Se você não gostou, deixe um comentário para que nós possamos melhorar. E ajude o nosso canal, se inscreva, em nome de Jesus, tem aqui o link aqui do lado, basta você clicar nesse link e já vai direto para a área onde você vai se inscrever. São 2 cliques, se inscrever e o sininho de notificação para que você faça parte do nosso canal e receba, todas as vezes que nós tivermos um vídeo, você vai receber uma notificação para saber que nós temos algo novo para você, algo da parte de Deus para edificar a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.